Separei 4 ações que podem estar muito baratas após essas quedas. Vamos revisar preço teto e dividendos 2024 de cada uma delas. Começando aqui com Banco do Brasil, ticker BBAS3. Observe que seu pico foi na faixa dos R$ 29,00 em 6 de setembro deste ano e de lá para cá vem caindo bastante nas cotações, cerca de quase 13% aqui de queda, e veja que chegou a cair mais, quase 15%. Atualmente cotada a R$ 25,37. Observe que no dia 14 de novembro teve uma grande queda aqui. Isso foi após a divulgação dos seus resultados do terceiro trimestre deste ano. Por enquanto, o que nós temos é uma projeção de lucro distribuível de 35,8 bilhões de reais. Vai dar um dividendo por ação de R$ 2,46, um yield projetado de 9,7%. Exigindo 9%, preço teto fica em R$ 27,35, margem de segurança de quase 8%. Vamos revisar isso aqui. Vindo aqui para o nosso estudo, observe que essa projeção de lucro estimado distribuível de 35,8 bilhões de reais está muito forte, porque até o momento, nos 9 primeiros meses, o Banco do Brasil só reportou aqui nessa faixa de 26 bilhões de reais. Como é que eu calculo isso, pessoal? Observe que na célula aqui, eu estou colocando um lucro líquido ajustado para o banco de 39 bilhões. E pelas próprias projeções corporativas do banco, observe aqui o lucro líquido ajustado que eles esperam ter nesse ano de 2024 entre 37 e 40 bilhões. Então, a gente está colocando 39 aqui, um valor próximo do topo do guidance. Só que a gente multiplica ali por 0,92, tirando 8% de vários custos que tem. Não é bem custos não, reserva disso, daquilo outro. Enfim, para a gente pegar uma estimativa de lucro líquido distribuível, como foi em 2022 e 2023. O Banco do Brasil não vai aplicar o payout em cima do lucro líquido comum que ele divulga aí nos seus resultados. Não, tem que tirar uma porcentagenzinha, pessoal. Só que aí o que acontece? Para chegar nesse valor, o banco teria que lucrar neste quarto trimestre 9,8 bilhões de reais de lucro líquido distribuível, ou seja, seria um lucro líquido total na faixa de 10,6 bilhões de reais. Sinceramente, depois desse resultado, eu fiquei um pouco com o pé atrás, até divulguei um vídeo para membros que eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Quem se interessar pode assinar por apenas R$ 4,99, tem mais outros tantos benefícios aí. Mas enfim, pessoal, eu acredito que o Banco do Brasil não vai conseguir superar aí a marca dos 9,5 bilhões. Se conseguir superar, não acredito que seja por muita coisa. Acredito que pode ser pelo quarto tri, que normalmente é um quarto tri é mais forte do que os outros trimestres. Mas vamos ser aqui pouco otimistas e vamos colocar que o Banco do Brasil vai lucrar mais uns 9,5 bilhões de reais. Até o momento de lucro mesmo foi 28,3, então mais 9,5 bi daria 37,8 bilhões de reais. Então vamos ajustar isso em nosso lucro líquido estimável distribuível, colocar aqui 37,8 bilhões, daria então um lucro líquido distribuível de 34,7 bi. E o restante que ele teria que apresentar para o quarto trimestre seria 8,7 de distribuível, né? O lucro líquido mesmo ficaria na faixa de 9,5. E o que acontece se a gente colocar isso em nossa planilha de preço teto gratuita? Já ajustei o lucro projetado. Olha só para o dividendo por ação, baixa um pouquinho, vai para R$ 2,39. Dividend yield ainda fica muito interessante, 9,4%, exigindo 9% preço teto. Fica de R$ 26,50. Abaixa um pouco e a margem de segurança vai para 4,4%. Atualizando esse dividendo aqui em nosso estudo, R$ 2,39. Então sobraria ainda para ser pago pelo Banco do Brasil 64 centavos, que é um valor muito razoável aí, que está de acordo com o que o banco vem pagando em seus dividendos complementares, na faixa dos 40 centavos, os dividendos antecipados na faixa dos 20 centavos. Então, como tem mais 2 dividendos para distribuir, um de 20 e um de 40, dá nessa faixa aí dos 60 centavos. Eu acredito que é mais ou menos isso que vai acontecer com o Banco do Brasil nesse fim
de 2024. Vou deixar também essa matéria aqui para vocês lerem, que tem a opinião de vários analistas aqui, eu achei muito interessante. Se você correr a matéria aqui para o final, essa parte, o que fazer com o Banco do Brasil, aí tem uns comentários de algumas casas de análise, como a Genial, que reiterou compra aqui, com preço-alvo lá em R$ 34,00 até o final deste ano. Acho difícil, mas enfim, eles que são analistas. Tem também a visão do BTG, da XP, que vem alguma coisa aqui. Enfim, vou deixar toda essa matéria aqui na descrição desse vídeo. Falando agora do Banco Santander, que chegou a ter um pico local aqui de R$ 32,00, pessoal. E de lá para cá, isso foi o que? Setembro de 2024. Caiu forte pelas tabelas aqui. Hoje em dia está com a cotação ali na faixa dos R$ 25,00, uma queda de quase 20%, ou nessa faixa aí dos 20%. Observe que a cotação chegou a níveis de outubro de 2023. Por enquanto, o que a gente tem para Santander aqui em nossa planilha projetiva gratuita de 2024 é um lucro de 12 bi projetado para este ano. O payout a gente está colocando de 60%, o dividendo por ação fica de R$ 1,63, que vai dar um yield acima dos 6%, que é o que a gente exige para comprar Santander, pelo menos em nossa planilha. Na verdade, eu não estou comprando essa ação. Preço teto está de R$ 27,23, então tem uma boa margem de segurança aqui de 6%. Vindo aqui para o nosso estudo, observe que SAMB11 é o ticker que a gente está analisando. Ele está aqui com um lucro apresentado nesses 9 primeiros meses de 2024 de 9,8 bilhões de reais. A gente está colocando uma estimativa de apenas 12. Isso significa que ele teria que lucrar somente, entre aspas, 2,1 bilhões neste quarto trimestre, o que é bem factível, já que o Banco Santander divulgou aí em seu último resultado um lucro líquido gerencial nessa faixa de 3,6. E observe que o segundo TRI também foi na faixa dos 3,3 bilhões. Então o Banco Santander vai muito provavelmente superar aqui esse valor de 12 bi que a gente está estimando para o ano de 2024. Vamos aumentar então para 13 bilhões. O que acontece? O lucro líquido estimado restante vai para 3,1 bilhões. Então, algo ainda muito tranquilo para o Banco Santander. E na nossa planilha de preço teto, atualizando o lucro projetado, o dividendo por ação vai para R$ 1,77. O yield encosta no 7%. E o preço teto vai para R$ 29,50, exigindo 6%. Margem de segurança pula para quase 15%. Atualizando esse dividendo aqui em nosso estudo, R$ 1,77. Observe que o dividendo que o Santander teria para pagar ainda seria de 74 centavos. Isso daria um yield restante de quase 3% nessas cotações de R$ 25,68. Só quero alertar para vocês que o banco já pagou 3 dividendos nesse ano, 3 proventos, o que deu ali na faixa de R$ 1,03. O Santander está com um costume aí de anunciar 1,5 bilhão para ser distribuído em dividendos, que ele coloca muitas vezes tudo em JCP, o que dá 40 centavos por unit, por SAMB11. Se você pegar 40 centavos e multiplicar por 0,85, daria líquido 34 centavos. Então pode ser que o banco venha para esse quarto trimestre e divulgue novamente somente o que ele tem feito. É nessa faixa aí dos 40 centavos, 34 líquido. Eu acredito que para o próximo trimestre, que vai ter um anúncio ali no começo de 2025, não vai ser somente esse negócio de 40 centavios não. Porque a matriz do Santander, espanhola, ela quer dividendos. Então acredito que esses lucros aqui melhorando mesmo, indo para essa faixa dos 13 bilhões e quem sabe até encostando nos 14 bilhões de reais, o que é factível, visto que esse lucro líquido aqui ainda está muito pouco otimista, Pode ser um lucro ainda maior do que esse. O banco pague talvez não os 74 centavos, Se a gente considerar, por exemplo, 50% de payout, como é que ficaria esse dividendo final aqui? Iria para a faixa de R$ 1,47, colocando em nosso estudo, o dividendo ficaria de 44 centavos já líquido, Que daria um dividendo ali de um JCP, por exemplo, de uns 50 e pouquinhos centavos. O que talvez seja algo mais realista de acontecer aí
com o Santander. Mas tudo pode acontecer, pessoal. Pode ser que venha com um payout mais forte mesmo, de 60%, enfim. Agora falando da Vale, empresa que chegou aqui no começo desse ano a apresentar uma cotação de R$ 72,00. De lá para cá caiu bastante, cotada agora nos R$ 56,84, uma queda total de 21% nesse ano de 2024. Em nossa planilha gratuita de preço teto projetivo 2024, a gente tem um lucro projetado de 42 bilhões de reais, considerando um payout de 60%. O dividendo por ação está na faixa dos R$ 5,25 estimados para esse ano de 2024, que está dando um yield interessante acima dos 9%, que é o que a gente está exigindo aqui para calcular o preço teto, que ficou de R$ 58,28 e a margem de segurança é positiva por 2,5%. Só que se a gente olhar o nosso estudo aqui, a Vale já apresentou nesses 9 primeiros meses mais de 36 bilhões de reais. Então, para chegar nos 42 bi, faltaria apenas, entre aspas, uns 6 bilhões. E a Vale tem lucrado aí no primeiro trimestre, foi na faixa dos 14, no segundo 8, no terceiro 13. Então, eu acredito que a Vale vai conseguir superar com facilidade esses 6 bilhões aqui, ainda mais com esse dólar muito alto e a cotação do minério de ferro vem caindo junto com a cotação da Vale, na verdade a Vale que cai junto com a cotação do minério, inclusive nos últimos pregões está apresentando uma queda, o minério de ferro cotado ali aos $96 a tonelada seca, mas eu acredito que ainda assim é um patamar confortável e a Vale consegue lucrar mais de 6 bilhões com facilidade. Se a gente colocar, por exemplo, aqui que ela vai reportar um lucro líquido final para 24 de 45 bilhões, esse lucro restante vai para 8,9 bi, ou seja, algo parecido com o que aconteceu no segundo trimestre. E o dividendo por ação vai para R$ 5,62. O dividend yield estimado vai para 9,88%. E o preço teto pula para R$ 62,00 e a margem de segurança é de quase 10%. Colocando esse dividendo aqui em nosso estudo, a Vale teria ainda para distribuir R$ 3,84 no final desse ano e começo do ano de 2025. Ficaria um yield estimado restante de 6,76%. Muito interessante. Lembrando que a Vale só pagou até o momento R$ 1,78, valor líquido aqui, pessoal. Isso foi um JCP de uns R$ 2,00 e alguma coisinha. Então ela tem muita coisa para distribuir aí, considerando esse payout de 60%, que é parecido com o que ela fez no ano de 2023. Agora finalizando aqui com a MAHLE Metal Leve, ticker LEV3. Observe que as cotações em janeiro desse ano de 2024 chegou ali na faixa dos R$ 37,00 e hoje está nos R$ 27,00, uma queda aqui acumulada de 25%. Isso porque eu estou pegando aqui o começo desse ano. Se a gente for para o pico da empresa aqui em setembro de 2023, a ação ela chegou a ser cotada aos R$ 44,00, o que seria uma queda de 37%. Em nossa planilha de preço teto projetivo gratuita 2024, o lucro projetado está nessa faixa de 593 milhões, quase 600 milhões aqui, considerando um payout de 60%, está dando dividendo por ação de R$ 2,63, um yield bacana de 9,41%, exigindo apenas 8%, o preço teto é de R$ 32,85 por enquanto, né? Vamos revisar isso aqui. Margem de segurança está lá em cima, acho que é a maior margem de segurança da nossa planilha, de 17,5%, mas vamos dar uma olhada aqui em nosso estudo. Observe que a MAHLE até o momento só reportou 425 milhões nesses 9 primeiros meses. Para chegar então nesses quase 600 milhões, teria que lucrar no quarto trimestre 168 milhões de reais. Observe que no trimestre passado, nesse trimestre, no terceiro tri de 24, o lucro líquido foi apenas de 141 milhões, uma queda aí, comparando com o terceiro tri de 23, de 34%. Então, vem caindo os lucros da MAHLE. Se a gente olhar nos 9 primeiros meses, o acumulado do ano também apresenta queda de cerca de 28%, 27%. Se a gente olhar aqui, como é que foi o segundo tri da MAHLE? Quanto é que ela reportou de lucro líquido? Somente na faixa dos 80 milhões de reais, vindo de um segundo trimestre de 23 de 190 milhões. Então,
está acontecendo alguma coisa aí com a Mali, que ela está de fato reportando lucros menores trimestre a trimestre, comparando sempre com, na verdade, com o trimestre do ano anterior. Porque se a gente comparar aqui o segundo tri desse ano com o terceiro, houve até um aumento, né? Quem sabe no final desse ano, no quarto tri, ela possa reportar um lucro mais forte. Mas vamos estimar que a Mali Metal Leve vai lucrar nesse quarto trimestre nessa faixa dos 140 milhões, algo parecido com o terceiro tri, o que vai dar ali um lucro total do ano de 565 milhões, que também ainda está muito interessante. Vamos atualizar esse número em nossa planilha de preço teto. Então vai dar um dividendo por ação de R$ 2,50, estimativa, um yield abaixo ali, né, vai para 8,96%, exigindo 8%, o preço teto ainda é de R$ 31,30 e a margem de segurança ainda é confortável de 12%. Atualizando o valor do dividendo em nosso estudo de R$ 2,50 aqui, observe que a Mali teria para distribuir ainda R$ 2,04, lembrando que isso aqui já seriam valores líquidos, o que daria um dividend yield restante estimado de 7,3%, muito interessante para o final desse ano e começo do ano que vem. Vindo aqui para o histórico de Datacom da Mali Metal Leve, é um pouco conturbado, que teve esses dividendos mais fortes fora da curva, né? Mas basicamente o que a gente percebe é que tem um padrão aqui, em abril de todo ano tem um dividendo mais forte e se refere aos dividendos do ano anterior. Em 2024, R$ 1,60, em 2023 aqui foi bastante dividendo, né? Isso aqui superou a casa dos R$ 3,00. Em 2022 também superou a casa dos R$ 3,00 aí. Observe que a gente considera um payout de apenas 60% e a Mali tem um costume aí de pagar payouts fortes na faixa até dos 100%. Se for 100% mesmo, observe que esse dividendo total pularia para R$ 4,17. Se a gente atualizar isso aqui no nosso estudo, o dividendo restante iria para R$ 3,71. Mas, pessoal, não tem nada garantido aqui. Inclusive, nada do que eu falei nesse vídeo é recomendação de investimento. Se você for comprar qualquer uma dessas ações, eu acredito que você deve estudar direitinho o que você está fazendo, estudar a empresa, estudar a ação, para depois fazer os seus investimentos. E se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, considere também se inscrever no canal se você investe visando dividendos igual a mim, e também, quem sabe, apoiar o projeto Dividendo Complementar se você gosta do que a gente está fazendo aqui no YouTube. Custa apenas R$ 4,99, você vai estar ajudando bastante, tendo muitos benefícios, inclusive vídeos exclusivos, que eu já fiz 3, eu sei que é pouco, mas eu pretendo fazer mais. Eu me chamo Pedro, um grande abraço e até o próximo.